O tempo passou e sucederam muitas coisas depois disso, e só posso recordar-me de alguns detalhes daquela noite, de algumas palavras, de alguns gestos e ações de profunda delicadeza amorosa, do momento estelar em que despertei do pesado sono do cansaço amoroso. Mas aquela noite foi a primeira vez que, desde a época de minha decadência, voltei a olhar a própria vida com olhos inflexíveis e resplandecentes, em que voltava a reconhecer na casualidade um destino nas ruínas de minha vida fragmentos celestiais. Minha alma voltava a respirar. Meus olhos voltavam a ver. E às vezes suspeitava ardentemente que só necessitava recolher o mundo dispersos Desculpa. Que só necessitava recolher o mundo disperso das imagens. Que só necessitava congregar a minha vida como Harry Heller e o Lobo da Estepe na unidade de uma só imagem, a fim de poder penetrar no mundo da imaginação e ser imortal. Não era aquela meta a que aspirava toda a vida humana? Pela manhã tive de tirar Maria às escondidas de casa, depois de haver com ela partilhado meu café da manhã. Naquele mesmo dia, aluguei um quarto nas imediações, destinado especialmente aos nossos encontros. Minha professora de dança, Hermínia, compareceu fiel ao compromisso, e tive de aprender o Boston. Era severa e inflexível, e não me deixou um só momento, pois estava assentado que eu a acompanharia ao baile de máscaras. Pediu-me dinheiro para comprar uma fantasia, acerca da qual não me quis adiantar nenhum detalhe. Também me estava proibido visitá-la e mesmo saber onde morava. Os dias que antecederam o baile de máscaras, umas 3 semanas, foram extraordinariamente belos. Maria me pareceu ser a primeira amada real que eu tinha tido. Sempre exigira das mulheres a quem amara que tivesse inteligência e educação, sem me dar conta de que nem mesmo a mulher mais espiritual e relativamente educada jamais dera resposta ao logos que havia em mim, mas, antes, se opunha a ele. Confiava meus problemas e pensamentos às mulheres, e me havia parecido inteiramente impossível amar por mais de uma hora uma jovem que não lesse um livro, que não soubesse o que é ler, que não conseguisse distinguir uma peça de Tchaikovsky e uma de Beethoven. Maria não tinha nenhuma instrução. Não necessitava esses rodeios nem esses substitutivos. Seus problemas nasciam diretamente dos sentidos. Era seu ofício e sua tarefa extrair todo o prazer sensorial e amoroso que fosse possível obter dos sentidos que possuía. Com sua singular figura, com sua cor, seu cabelo, sua voz, sua pele, seu temperamento. E encontrar e provocar aos amantes resposta, compreensão, réplica prazerosa a cada uma de suas habilidades, a cada curva de sua linha, a cada suave modelado de seu corpo. Já aquela primeira vez em que dancei com ela, senti tudo isso. Auria aquele aroma de genial e encantadora sensualidade, e por isso fiquei encantado. Também é certo que não foi por casualidade que Hermínia, a que tudo sabe, me encaminhou para Maria. Seu aroma e todo o seu timbre era estival e róseo. Não tive a sorte de ser o único amante de Maria e nem o preferido. Era um dos vários. A miúde não tinha tempo que me pudesse dedicar. Às vezes só 1 hora pela tarde, raramente à noite. Não queria receber dinheiro. Hermínia estava certamente por trás de tudo aquilo, mas aceitava sim, com satisfação, os meus presentes. E quando lhe presenteei com uma carteira de couro laqueado, coloquei dentro dela 2 ou 3 moedas de ouro. O porta-moedas, entretanto, fez-me cair em ridículo diante dela. Era muito bonito, mas fora uma pechincha e já estava fora de moda.
Dessas coisas de que estava pouco inteirado e entendia menos que a linguagem dos esquimós, aprendi muito com Maria. Soube que aquele pequeno adereço e objeto de luxo e de moda não eram simples futilidades inventadas pelo comércio ganancioso, mas um pequeno, ou antes, um grande mundo de coisas necessárias, belas, variadas, que não tinham outro sentido senão servir ao amor, afinar os sentidos, animar um ambiente morto e dotá-lo prodigiosamente com novos órgãos amorosos, desde os pós e perfumes até os sapatos de baile, desde os anéis às cigarreiras, dos cintos às bolsas. As carteiras não eram carteiras, os porta-moedas não eram porta-moedas, as flores não eram flores, os leques não eram leques. Tudo era material plastificante do amor, da magia, da sedução. Era mensageiro, contrabandista, arma, grito de guerra. Muitas vezes pensei que seria o verdadeiro amor de Maria. Havia muitas possibilidades de que fosse o jovem Pablo, o do saxofone, o dos olhos negros e das mãos longas, brancas, nobres e melancólicas. Eu imaginava Pablo um tanto indolente para o amor, por ser algo mimado e passivo, mas Maria me assegurou que ele era de fato um tanto lento para exercitar-se, mas que depois era tão pertinaz, exigente e varonil quanto qualquer boxeador ou mestre de equitação. E desta forma aprendi e fiquei sabendo de segredos sobre um e outro, sobre músicos de jazz e artistas de teatro, sobre muitas mulheres, moças e homens de nosso convívio, sobre toda a classe de segredos. Vi abaixo da superfície uniões e inimizades, e eu, que fora neste mundo um corpo estranho sem relação com ninguém, acabei por ver-me absorvido por completo. Também soube muitas coisas de Hermínia e de Pablo, com quem me encontrava com frequência, porque Maria o amava muito. Às vezes ele empregava seus meios secretos. Também me fazia sentir de vez em quando aquela sensação, e sempre se me mostrava amistoso e serviçal. Certa vez me disse sem rodeios: "Você é muito infeliz. Isso é mal. Não se deve ser assim. Causa-me pena. Por que não tenta fumar um pouco de ópio?" Minha opinião sobre aquele homem alegre, prudente, infantil e ao mesmo tempo insondável ia continuamente se modificando. Ficamos amigos e algumas vezes provei suas drogas. Encarava meu caso com Maria com certo ar de divertimento. Certa vez preparou uma festa para nós em seu quarto, uma água furtada de um hotel de subúrbio. Só havia uma cadeira, de modo que eu e Maria tivemos que nos sentar na cama. Deu-nos a beber um estranho e misterioso elixir, que se compunha da mistura de 3 garrafas. E logo quando comecei a demonstrar bom humor, propôs-nos com um olhar muito brilhante que celebrássemos uma orgia amorosa a 3. Neguei-me prontamente. Aquilo não me agradava nada, mas olhei por um momento para Maria a fim de ver como tomara o caso. E, embora ela concordasse com minha recusa, vi o ardor de seu olhar e percebi o seu desgosto pela minha renúncia. Pablo estava desapontado com a recusa, embora não ofendido. "É uma pena", disse. "Réu é moralista em excesso. Nada se pode fazer. Teria sido tão bonito. Mas tem outra ideia." Deu-nos a cada uma tragada de ópio, e sentados imóveis, vivemos os 3 as cenas sugeridas por ele, entre as quais Maria tremia de prazer. Quando comecei a sentir-me mal, Pablo estendeu-me na cama, deu-me umas gotas de um remédio, e quando cerrei por um instante os olhos, senti nas pálpebras um beijo suave e delicado. Aceitei-os crendo-me visse de Maria, mas comprovei que vinham dele.